Fala, nono, certinho? Então, vamos continuar aí no nosso assunto, né, de equação de segundo grau, equação polinomial de segundo grau. Mas antes aí de falar do assunto novo, eu queria só rever o que a gente já viu, tá? Só para acertar alguns pontos aqui. Vamos lá, relembrando, o que são equações polinomiais do segundo grau? Elas são do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Calma que eu já vou explicar parte a parte. Com A, B e C reais, ou seja, números reais, né, do conjunto dos números reais, A, B e C reais, e A diferente de zero. Por que A diferente de zero? Porque olha só, se esse coeficiente A for zero, zero vezes esse cara aqui, esse termo some. Então eu vou ter uma equação do primeiro grau, tá? Para ser do segundo grau tem que ter a incógnita elevada ao quadrado, ok? Então isso aqui não pode ser zero nunca. Esse e esse podem. Bom, e elas têm até duas raízes. O que são raízes? Valores da incógnita, que é o termo desconhecido, que zeram a equação, que fazem a equação ser zero. Por que até duas raízes? Porque ela pode não ter raiz nenhuma, tá? Pode não ter raiz nenhuma, pode não ter solução, certo? Exemplos de equações de segundo grau. 4x ao quadrado menos 3x mais 4. Aqui, ó, o cara que acompanha a incógnita ao quadrado é o 4. Ele é o coeficiente A. Menos 3x. O cara que acompanha a incógnita de grau 1 é o coeficiente B, é o 3. E aqui o termo independente, que não tem incógnita, é o 4, que é o termo C. Certo? Então lembra, não importa a ordem que tiver. Sempre quem acompanha a incógnita ao quadrado é o coeficiente A. Quem acompanha a incógnita elevado a 1 é o coeficiente B. E o termo independente que não tem incógnita é o coeficiente C. Certo? Caso não tenha algum deles, a gente diz que ele vale zero. Tá? Ó, segundo exemplo, 2k ao quadrado menos 3. Eu tenho aqui a incógnita ao quadrado, certo? E tenho o termo independente. Eu não tenho o cara que tem a incógnita sozinha. Então, o A vale 2, o B, que é o que acompanha a incógnita elevada a 1, não tem, vou chamar de zero. E o termo independente eu tenho, que é o menos 3, é o C, certo? O termo C. E o terceiro caso aqui, ó, ele está bagunçado, está fora de ordem. Mas olha bem, aqui está a incógnita ao quadrado. Quem é o coeficiente dele? Lembra do ano passado? Quando não tem coeficiente, o coeficiente é 1, certo? Então o coeficiente A aqui é 1, o B é menos 5. Por que o menos 5 aqui é o B? Porque ele está na incógnita elevada a 1, na incógnita sozinha. E o termo independente? O termo independente é 3. Não é 3. Tá? Por que não é 3? Porque olha só, organiza tudo para um lado só. Vou até botar em ordem. Ó. O 3 quando vai para lá, fica menos 3. Essa é a forma, tem que ser sempre igual a zero. Então o termo independente é menos 3, tá? Não é 3, certo? E aí a gente viu aqui as equações incompletas na semana passada. Semana passada, na última aula, não sei quando, enfim. Quando B é igual a C, que é igual a zero, ou seja, quando eu não tenho esses dois caras, só tenho o A com a incógnita ao quadrado, eu tenho isso aqui, ó. 4x ao quadrado igual a zero ou menos 2x ao quadrado é igual a zero. Os dois só tem a incógnita ao quadrado e o coeficiente. A gente viu que nesse caso a raiz é sempre o que? Zero. Eu tenho uma raiz só, ela vai ser sempre igual a zero. Por que eu tenho uma raiz só? A pergunta é 4 vezes quem dá zero? Qual é o valor que se eu colocar no lugar do x ao quadrado vai dar zero? É o zero, certo? Bom, qual é o número que elevado ao quadrado dá zero? O próprio zero, certo? É isso e acabou, não tem mais nada. Quando b é igual a zero, a gente reparou sobre as raízes uma coisa, são sempre opostas. Então são duas raízes opostas. Se uma é 3, a outra é menos 3. Se uma é 2, a outra é menos 2 e por aí vai, tá? Então, por exemplo, olha para esse cara aqui, ó. Eu tenho o termo com x ao quadrado e o termo independente. Já está tudo separadinho. Quem elevado ao quadrado vai dar 16? 4 ao quadrado ou menos 4 ao quadrado. Então, quem são as raízes aqui? 4 e menos 4. São opostas.
Aqui, ó, se você jogar o menos 27 para lá, vai ter 3y ao quadrado igual a 27. O 3 vai dividindo, fica y ao quadrado igual a 9. Quem é o quadrado da 9? 3 ou menos 3. São opostos, tá? Coisa importante que a gente viu também, ó. Eles aqui têm que ter sinais opostos. Se não tiver, não vai ter raízes. É o único jeito de ter raízes é esses caras com sinais opostos, tá? Quando b é igual a 0. E quando c é igual a 0, ou seja, não tem o termo independente. O que a gente viu sobre as raízes? Uma delas sempre é... Então, uma das raízes sempre é 0. A outra a gente calcula. E como é que a gente vai resolver esse caso aqui? Esse tipo quando c é igual a 0? A gente faz aquela fatoração de polinômio que é sempre a mesma. Bota a incógnita em evidência e dentro do parêntese fica o resto sem uma incógnita. A gente iguala esse fator a 0, então aqui eu já tenho uma raiz 0, e depois iguala isso aqui a 0 para descobrir o valor. Lembrando, o que é a raiz? É o valor que se eu jogar no lugar da incógnita, zera a minha equação. Ok? Então se eu jogar, por exemplo, 0 no lugar do x ao quadrado, quanto é 0 ao quadrado? 0. 4 vezes 0, 0. Cheguei no meu resultado. Aqui, ó, eu disse que é 4 e menos 4, né? Essa raiz aqui. Ó, repara, se eu trouxer o 16 para cá, vou até resolver essa aqui. Ó. Resolver não, vou mostrar que 4 é a raiz de menos 4 também. Se eu escolher o 4, 4 ao quadrado, 16. 16 menos 16, 0. 4 é raiz. Menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado também é 16. 16 menos 16, 0. Só tem essas duas. Tenta colocar qualquer outro valor aqui e não vai encontrar 0 como resposta. Tá? Então, raiz é o quê? Depois que você organizar a equação toda, e ela ficar com essa carinha aqui, ó, os termos, igual a 0, a raiz é o cara que, se você jogar no lugar da incógnita, vai zerar a equação, vai tornar a igualdade verdadeira. Vai confirmar que isso é igual a isso. Ok? Qualquer outro valor que você jogue aqui no lugar da incógnita que não seja raiz, não vai ter como resultado 0. Bom, agora vamos ao assunto novo. Resolução geral. A fórmula de Bhaskara. Preste atenção que a fórmula de Bhaskara é um negócio que tu vai carregar para a tua vida toda. Você vai sempre usar a fórmula de Bhaskara daqui para frente em problemas que envolvam equações de segundo grau. Ok? Vamos lá. É o seguinte. Eu vou explicar a fórmula de Bhaskara da onde ela veio. Ok? Mas assim, caso você fique perdido, você pode voltar ao vídeo para ver e compreender de novo, tá? E tentar compreender. Mas caso ainda assim fique embolado, não tem problema. O que vai importar para a gente é, no final, a fórmula de Bhaskara já montada. Ok? Então, se no meio do caminho ficar perdido, volta, tenta compreender mais uma vez. Se não, foca na fórmula de Bhaskara. Olha só. Aqui eu peguei uma equação genérica. Por que genérica? Porque os coeficientes eu estou chamando de ABC, não é número nenhum. Tá? Mas a gente vai fingir que a gente conhece eles. A gente vai fingir que o valor desconhecido está só no lugar do x. Que o A, B e o C a gente sabe quem é. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer várias manipulações aqui no intuito de deixar o x sozinho. Para descobrir o valor de x. Aí pensa comigo, olha só. Se eu quero deixar tudo que tem x sozinho, meu primeiro passo é pegar esse C que não tem x, que não tem incógnita, e jogar para lá. Concorda? Então a gente vai ter isso aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx igual, o C foi para lá negativo. Certo? Agora, vamos parar para pensar. Se eu resolver pegar esse cara aqui, isolar o x, fazer uma pequena fatoração, eu vou ter isso aqui, ó. Vou isolar o x, vou ter ax mais b, certo? Se eu resolver passar isso para lá dividindo, eu ainda vou carregar um x para lá. Para mim não faz diferença essa fatoração. Então, o que eu vou fazer? Bom, isso não é óbvio, tá? Esse passo não é óbvio. Mas olha só, lembra do ano passado que a gente viu os polinômios?
dentre polinômios, a gente viu produtos notáveis, que são aquelas operações de multiplicação com polinômios que vão gerar resultados prontos, digamos assim, como receita de bolo. Um deles era o que a gente chama de trinômio do quadrado perfeito. O que é o trinômio do quadrado perfeito? É um polinômio que, na verdade, é um binômio, né? Algo de dois termos, que elevado ao quadrado vai gerar algo de três termos. Eu vou lembrar disso. Como? Agora que vem a parte meio louca aqui da minha viagem, da nossa viagem aqui. Ax ao quadrado mais bx. Eu vou transformar isso aqui num trinômio do quadrado perfeito. Como? O primeiro passo é o seguinte. Aqui eu já tenho o primeiro termo elevado ao quadrado. Lembra que o trinômio do quadrado perfeito era o seguinte, ó. Se eu tenho aqui, vou usar duas letras. P e N. Se eu desenvolver essa multiplicação de P mais N vezes P mais N, vai dar isso aqui, ó. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Certo? Busca na tua memória do ano passado aí. Vai dar isso aqui se eu desenvolver. Aí, ó, aqui eu já tenho algo que tem carinha de estar elevado ao quadrado. Aqui eu tenho uma multiplicação que pode gerar. Pensa comigo. Eu posso fazer uma manipulação que é o seguinte, ó. Eu vou tentar fazer isso aqui e começar a virar um trinômio do quadrado perfeito. Eu vou multiplicar isso aqui por um número que vai me lembrar isso. Lembra? Aqui é uma equação, é uma igualdade. Tudo que eu faço aqui eu tenho que fazer aqui. Tem que fazer igual. Então, meu passo vai ser o seguinte, ó. Eu vou multiplicar tudo isso aqui por 4 vezes A. E eu vou ter que multiplicar isso aqui por 4 vezes A, ou 4A. Por que eu estou multiplicando por 4A? Já te digo, ó. Ax ao quadrado vezes 4A vai dar 4A ao quadrado x ao quadrado. Mais bx vezes 4A vai dar 4abx igual. Isso aqui eu vou deixar como tá. Vou só colocar em ordem. 4ac. Tá? Bom, agora eu vou ter isso aqui. Já tem meu trinômio do quadrado perfeito? Não. Se eu trouxer isso para cá, eu vou ter o trinômio do quadrado perfeito? Não. Mas já tem ele meio caminho andado. Porque olha só, aqui ó, todo mundo é resultado de alguém elevado ao quadrado. Então, se no trinômio do quadrado perfeito eu tenho um primeiro termo que é alguém ao quadrado, isso aqui ó, é 2 ao quadrado, a ao quadrado e x ao quadrado. Então quer dizer que um termo seria 2ax. Esse primeiro termo seria 2ax. No meio, eu tenho duas vezes o primeiro pelo segundo. Bom, se é 2ax, 2 vezes 2, 4. O ax está aqui. Quem é o segundo termo? O b. Então, para eu fechar o último cara lá como quadrado, eu vou somar o b ao quadrado dos dois lados. Aí eu vou ter o seguinte, ó. 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx mais b ao quadrado igual, vou trocar a ordem aqui, tá? B ao quadrado menos 4ac. Tá, mas me ajuda em quê? Bom, aqui eu fiz o trinômio do quadrado perfeito. Agora vamos lá. Se isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito, eu tenho como tirar a raiz quadrada disso, certo? Qual é a raiz quadrada disso? Vou puxar uma setinha aqui, ó. Isso aqui, não vou entrar em muitos detalhes para o nosso tempo, mas se eu resolver fatorar isso, vai dar o seguinte, ó. 2ax mais b ao quadrado. Então, se eu tirar a raiz quadrada disso aqui, que é a raiz quadrada de 2ax mais b ao quadrado, eu vou ter 2ax mais b, certo? Só que se eu tirar a raiz de um lado, eu tenho que tirar do outro. Então, aqui eu vou ter, ó. Nesse caso, vai entrar mais ou menos esse valor aqui. Não é mais ou menos tipo aproximadamente, não. É positivo ou negativo. Por quê? A pergunta é, quem é elevado ao quadrado vai dar esse cara aqui. Quem é elevado ao quadrado vai dar um número. Ou é ele positivo ou é ele negativo. Então,
essa raiz aqui positiva ou negativa, se eu elevar ao quadrado, vai dar esse termo aqui de dentro, que é esse termo, não, essa expressãozinha aqui de dentro, que é b ao quadrado menos 4ac. Tá? Então lembra disso. Agora tá mole, porque olha só, eu já posso deixar meu x sozinho. O que eu vou fazer? Passa o b para lá diminuindo. Vai ficar o seguinte, ó, 2ax igual a menos b, passou para lá diminuindo, certo? Mais ou menos isso aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Tá? Falta eu isolar o x agora, vou puxar aqui para o lado. Falta eu isolar o x agora, como? Esse 2a que está multiplicando passa para lá dividindo. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac dentro da raiz sobre 2a. Isso aqui de dentro, ó, b ao quadrado menos 4ac, a gente dá um nome especial que é o discriminante. E eu vou falar dele mais pra frente. O discriminante é o que a gente vai chamar de delta, letra delta. Tá? Então o que é a fórmula de Bhaskara? Tira um print disso, decora isso, pega isso da apostila, do livro, do vídeo, de tudo quanto é lugar. Qual é a fórmula de Bhaskara? A incógnita é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Isso tudo dividido por 2a. Cara, tá embolado, não entendi. Vamos praticar. Isso aqui acha a raiz de qualquer equação. Como? Vamos lá. Primeiro vamos identificar aqui, ó. Quem é a nessa equação? Quem é b? E quem é c? Certo? Qual é a minha dica? Começa pelo delta. Vou botar a cola aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Certo? Começa pelo delta. Quem é o delta dessa equação aqui, ó? Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12 dá 96. Positivo ou negativo? Menos com mais, menos. Com menos, mais. Então é positivo. Quanto é 4 mais 96? 100. Então quem é meu delta aqui nessa fórmula de Bhaskara para essa equação? Meu delta é 100. O que eu faço agora? Aplico a fórmula de Bhaskara. Ó, aqui é x, né? Mas a minha incógnita aqui é m. Então vou ter m é igual menos b. Quem é b? 2. Então vai ser menos 2. Lembra que esse menos aqui ele significa o oposto, ok? O oposto. Então não se aqui for menos, aqui vai virar mais, tá? Mais ou menos raiz de delta. Quem eu achei que é delta? 100. Sobre 2 vezes a. Quem é a? 2. Olha que legal, ó. Menos 2, mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. Né? E 2 vezes 2, 4. Onde é que eu vou usar esse mais ou menos? Lembra que eu te falei que a equação do segundo grau tem até duas raízes? Uma delas eu vou usar o mais e a outra eu vou usar o menos. Então eu vou ter o seguinte, ó. Minha primeira raiz eu vou usar o mais, pode ser? Então menos 2 mais 10 vai dar quanto? Vai dar 8 positivo, né? Se eu devo 2 e pago 10, ficou com 8. 8 dividido por 4, 2. Minha primeira raiz é 2. Vamos ver minha segunda raiz, tá? Menos 2 menos 10 dá menos 12. Por quê? Se eu devo 2 e depois devo 10, agora eu estou devendo 12. 12 dividido por 4 dá 3, só que é negativo. Quem são minhas duas raízes? 2 e menos 3. Tá na dúvida se eles são raízes mesmo? Faz o seguinte, bota o 2 no lugar de todo m aqui e vê se vai dar 0. Bota o menos 3 no lugar de todo m e vê se vai dar 0. Tá? Essa segunda aqui, ó, eu quero o seguinte. A segunda e a terceira, elas são... Não, desculpa, só a terceira. A terceira é incompleta. Eu quero que depois você resolva ela tanto por Bhaskara quanto pelo método lá que eu expliquei no último vídeo, tá? Que é fazendo a fatoração aqui e tal, beleza?
Essa aqui, ó, antes de qualquer coisa a gente organiza. Leva o x ao quadrado para lá e vamos organizar. Ó, x ao quadrado é negativo, vai para lá positivo. Mais 2x mais 2. Tá, eu não vou escrever aqui do lado não porque vai ficar muito embolado. Quem é o A? Se não tem ninguém, é 1. Quem é o B? 2. E quem é o C? É 2. Tá? Começamos por onde? Pelo delta. Quem é delta? Ficou feio esse delta. B ao quadrado, B é 2, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C. Então, 4 vezes 1 vezes 2. Ok? Agora vamos lá. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1 é 4, vezes 2 é 8. Só que é negativo, né? Porque, ó, menos com mais, menos, com mais novo, menos. Quanto é 4 menos 8? Menos 4. Presta bem atenção no que vai acontecer aqui. Agora vamos para a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, ou seja, o oposto do B, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A, que nesse caso A é 1. Eu tenho que resolver a raiz do delta, mas vamos pensar com carinho. Quem é a raiz quadrada de menos 4? Não tem raiz quadrada de menos 4 nos números reais, porque não há ninguém elevado ao quadrado que vai dar menos 4. Então, tem como prosseguir com esse cálculo aqui? Não tenho. Essa equação não tem raízes reais. Ok? Por que não tem raízes reais? Gente, eu vou explicar isso lá depois, mas ó, cheguei num delta aqui que não tem como tirar a raiz quadrada. Não existe a raiz quadrada real de número negativo, então não posso seguir com o meu cálculo, tá? Ele não tem raiz real, certo? Agora o último aqui, ó, depois que você vai dar uma pausa aqui e vai resolver por Bhaskara, tá? Lembra que ele não tem um termo independente, o termo independente é 0. Tenta resolver por Bhaskara, depois que o vídeo acabar você tenta resolver daquele outro método e ver se vai dar o mesmo valor. Pausa aí o vídeo. Vamos lá, ó. Nesse caso aqui eu tenho que o A é 3, o B é menos 9 e o C eu não tenho termo independente, ele é 0. Bom, beleza, até aqui tudo bem. Vamos lá pro delta, pro meu discriminante. Quem é o delta? É B ao quadrado, ou seja, menos 9 ao quadrado, certo? Menos 4 vezes A, que é 3 aqui no caso, vezes C, que é 0. Mas olha que legal. 4 vezes 3, 12. Vezes 0, isso aqui tudo vira 0. Desculpa. E aí sobra quem? Menos 9 ao quadrado. Quanto é menos 9 vezes menos 9? 81. Perfeitinho. Até aí tudo bem. Então quem é meu delta? 81. Agora vamos para a fórmula de Bhaskara em si. O oposto de B, se o B era menos 9, ele vira mais 9. Então o oposto de B mais ou menos raiz quadrada de 81, que é meu delta, sobre 2 vezes A. Quem é A? 3. 2 vezes 3, certo? Fórmula de Bhaskara que a gente pegou. Isso aqui que eu falei, ó. Se você tiver dificuldade naquele procedimento lá que eu falei, tá? Não tem problema nenhum. Foca nisso aqui. Anota isso em tudo quanto é lugar que você puder. Cola na geladeira, bota no papel de parede. Não sei porque o vídeo foi cortado. Fiquei incomodado. Então olha só, vamos só voltar para cá para a gente encerrar. Depois de você colar isso aqui na sua geladeira e fazer em tudo quanto é lugar, a gente aplica aqui. Então vamos resolver. Cheguei na fórmula de Bhaskara, certo? Então 9 mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Vou separar em duas raízes porque tem até duas raízes. Uma delas eu uso mais, a outra eu uso menos nessa fórmula aqui. Então 9 mais raiz de 81, que é 9, sobre 6, que é 2 vezes 3. 9 mais 9, 18. 6, 6. 18 dividido por 6, 3. Vou usar o menos agora. 9 menos 9 sobre 6, ou seja, 0 sobre 6 dá 0. As duas raízes são 3 e 0. Eu estou na dúvida se isso aqui é raiz mesmo. Você tem duas opções. Ou você substitui o 0 e depois o 3 aqui no lugar do K, para ver se vai dar isso mesmo, tá? Ou você resolve isso aqui daquele outro método que foi ensinado no último vídeo para você verificar se vai chegar nas mesmas raízes, tá? Então, em suma, para que era o vídeo de hoje?
para isso aqui. Isso aqui resolve qualquer equação do segundo grau, tá? Qualquer uma, é a fórmula geral, ok? E por hoje é só.